Todo mundo sabe que a pandemia, eu acho que mudou muita coisa, né? O e-commerce já existe aí há mais de 20, 30 anos, mas ele acelerou, porque mudou a forma de relacionamento entre o varejo e a indústria. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar, acho que, de um tema tão interessante e eu acho que cada vez mais polêmico e mais intenso, né? Quando a gente fala do mercado, principalmente quando a gente fala de mercado digital, né? A gente daria para fazer uma faculdade para falar sobre esse tema e eu acho que não tem uma resposta correta do que está acontecendo e para onde isso aqui vai acontecer e como vão se formar os relacionamentos entre indústria, varejo e consumidor daqui para frente. Mas para apresentar um pouco do que a gente está falando, eu resolvi falar um pouco da nossa experiência própria, né? Como é que tem sido a nossa visão em relação a isso e o que a gente tem percebido dentro desse contexto. Todo mundo sabe que a pandemia, eu acho que mudou muita coisa, né? Não que ela tenha trazido novas iniciativas, novas abordagens. Na verdade, tudo que nós utilizamos no e-commerce, né, ou nos meios digitais já existiam, né? O e-commerce já existe aí há mais de 20, 30 anos, mas ele acelerou. Ele acelerou porque o consumidor já começou a voltar-se mais aos olhos para o e-commerce, começou pela necessidade de olhar novos meios de acessar os produtos e compras, mas também, na minha visão, o e-commerce acelerou porque mudou a forma de relacionamento entre o varejo e a indústria. Essa, para mim, eu acho que foi uma grande sacada, e eu acho que essa é uma grande diferença do que aconteceu na pandemia, e é por isso que a gente deu esse salto também tão grande daqui, versus o que a gente olhava em períodos anteriores. E eu vou dividir com vocês 4 grandes aprendizados que eu percebi, vivenciei, e a gente tem acompanhado, que fazem essa diferença na relação da indústria e varejo daqui para frente, né? A primeira coisa que a gente percebeu com a pandemia que aconteceu foi uma mudança de mindset, né? Mindset em todos os aspectos, né? Normalmente a gente tem aquela relação, quando a gente fala do offline, que é uma relação onde você tem lá insumos, que a indústria produz o produto, ela vende para o varejo e o varejo vende para o consumidor. E essa realidade, com o crescimento do digital, mudou. Não existe mais tanto essa relação, ela não é tão direta, ela não é tão óbvia, né? Indústrias entrando aí em contato direto com o consumidor, né? Varejos também abrindo modelos de negócios diferentes, né? Você vê atacado vendendo para consumidor, você vê varejo também começando a virar atacadista, abrir marketplace. Então, essa correlação mudou muito. E na pandemia, o que aconteceu? Tendo muitas dessas brigas e discussões de quem que vai vender para quem, de quem que é o cliente, etc., na pandemia essa conversa meio que sumiu. Na pandemia, realmente, todo mundo começou a olhar e falar assim, olha, eu tenho um papel na cadeia e a gente vai ter que colaborar porque tem um consumidor ou um cliente, né, do ponto de vista do varejo, que precisa ter acesso aos nossos produtos, e a gente mudou, a gente tirou essa discussão de quem que é o cliente, de quem que está brigando, discussão de paga por banner ou paga por visibilidade. E a relação realmente começou a olhar a jornada de consumo, né, a jornada de compra dos nossos clientes e consumidores, e isso fez uma diferença na implementação das estratégias, e por isso que foram implementações muito rápidas e eficientes, que conseguiram trazer esse crescimento que está todo mundo agora valorizando e se identificando. Outra grande... Deixa eu ver, acho que travou aqui. Tem que apontar para algum lugar? Alguém consegue dar um help aqui, pessoal? Travou a apresentação. Boa, foi, agora foi. Boa. Outra grande mudança que nós percebemos é que realmente teve um foco no consumidor. E quando eu falo nisso, acho que a grande diferença... Qual que é a diferença do digital para o offline, né? O offline você tem decisões que são baseadas em informações analógicas, você se baseia em tendências macro, você olha Nielsen, você olha seu market share, você faz algumas premissas de quais são as variáveis que estão influenciando no seu negócio, e você começa a implementar sua estratégia de trade marketing, de marketing e coisas do gênero. No digital, não. O digital ele tem uma diferença muito grande versus o offline, onde você tem a informação de fato. Você tem o dado e você consegue medir esse dado de ponta a ponta. A diferença aqui é que hoje, quando a gente olha um modelo, né, do segmento, principalmente dos bens de consumo, as indústrias têm uma expertise e têm um conhecimento muito forte do consumidor,
Normalmente ela tem um conhecimento e uma expertise muito boa no que a gente chama do topo do funil, né, na parte de awareness, engajamento, e o varejo ele tem um conhecimento do consumidor, quando ele já vira um cliente, ele vira um shopper, e ele entra na fase de consideração e venda. E hoje, para você entender de ponta a ponta, você tem que ter uma troca com a indústria, você tem que ter uma troca com o varejo, para você conseguir entender a história toda e você conseguir trabalhar suas segmentações, você trabalhar sua performance e até avaliar o que funciona e o que não funciona. E essa troca aconteceu durante a pandemia, né? E tinham coisas pequenas que são importantes, que existe uma complementariedade muito grande entre o varejo e a indústria. O varejo entende o cliente, entende o mix, entende como é que ele compra os seus 20 mil, 10 mil, 15 mil SKUs que ele vende no varejo. Porém, a indústria ela entende muito bem da sua categoria. E as estruturas de e-commerce, em geral, são mais enxutas, e mesmo se fosse offline, não tem uma capacidade de entender a categoria num detalhe, e às vezes você tem pequenos erros ou oportunidades que a gente perde quando não tem essa relação de troca. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha categoria. Quando você vai comprar com um varejista, normalmente você fala com um cara de mercearia secas, né? Você fala com um cara de bebidas, né? Ou de bombonière. E quando você está na loja offline, você tem lá na loja bombonière, mercearia, etc. E o shopper, quando está dentro da loja, ele até identifica e sabe onde é que estão as coisas, está acostumado e ele vai lá e encontra o produto. Mas quando você coloca mercearia numa plataforma online, 90% das pessoas não sabem o que quer dizer mercearia. E se o cara quer comprar um chocolate, ele não sabe o que tem ali. Ele compra chocolate, ele compra doces, ele não compra mercearia. Né? Se fala de gomas e balas, o cara não sabe o que é goma. Na verdade, tem várias interpretações por aí do que é gomas. Então, a mudança de enxergar, né, como se posicionar na plataforma e como promover uma melhor experiência dentro das plataformas é fundamental ter essa correlação entre o varejo e a indústria. Né? É óbvio que, quando você olha por outro lado, quando você começa a olhar as informações de correlação de compra dentro do varejo, e esse é o tipo de informação que hoje o varejo pode oferecer para a indústria, vou falar, por exemplo, house e camisinha, aumenta a venda absurdamente quando você faz essa composição. Né? E nós, na indústria, normalmente olhamos a nossa categoria, meu market share, a Mondelez lá que está com Nestlé. Né? Você começa a olhar aquele micro mundo que o e-commerce ele permite que você veja um macro mundo. E essas correlações vão fazer uma diferença que vai aumentar seu lift factor, vai aumentar a sua taxa de conversão, vai aumentar a sua taxa de satisfação do cliente, que vai fazer diferença no seu negócio. Outra coisa que também foi interessante foi que a gente começou a falar de jornadas. Né? Você tinha o cliente ou o consumidor que antes comprava nas lojas físicas e agora ele não pode mais comprar, porque está em quarentena, é uma pessoa em situação de risco. Você tinha o consumidor que já comprava online e ele vai continuar comprando e a consumir mais. Você tem pessoas agora que são híbridas, ele faz um tipo de abastecimento online e outro tipo de abastecimento offline. Então, você começa a ter jornadas diferentes para cada um desses consumidores. Você começa a ter promoções diferentes para cada um desses consumidores, o que vai melhorar o seu ROI da sua campanha, vai melhorar a eficiência do seu CTR, vai melhorar a eficiência da sua taxa de conversão. Né? Alguns tipos de perfis de consumidores você vai aumentar o ticket médio, outros você vai querer trazer uma nova penetração dele dentro da sua plataforma. Né? A gente está falando aí que no primeiro semestre o e-commerce faturou, aí, segundo o EBIT, 40 bi, né? Falando de 41 milhões de consumidores. Quantas das plataformas de vocês aqui já captaram desses 41 milhões de consumidores? Né? Somente na parte de alimentar, que representava antes da pandemia 4%, se triplicou. Qual que é o tamanho da oportunidade ainda que tem nesse mercado? E como é que a gente vai fazer para conseguir captar esses consumidores? Porque as regras de negócio e as regras de competitividade do varejo online é diferente do varejo offline. Né? O conceito de geolocalização, né, de posicionamento, de como comprar, como embalar os produtos, como entregar os produtos, é diferente quando você entra no mercado online versus offline. E somente uma troca única, pensando de uma forma integrada e numa jornada, vai fazer com que você tenha as melhores performances e você consiga ter os melhores resultados. E aí tem um conceito que é fundamental, né? Eu acho que tem vários gurus, né, que dizem o que vai acontecer nos próximos anos, se a gente vai acelerar ainda mais o e-commerce, se não vai. O fato é que a gente sabe que a experiência com o consumidor nunca foi tão importante e aqui, nesse mundo desconhecido,
a melhor forma, mais ágil e mais eficiente de você se desenvolver é no conceito de test and learn. Daí que, se começarem a falar de design thinking, design de implementar squads digitais, começar a trazer metodologias ágeis, porque é uma metodologia de aprendizado contínuo. E, para você conseguir ter um aprendizado contínuo e eficiente, você tem que entender a cadeia de ponta a ponta, do awareness até o pós-conversão. Porque com isso você vai ter melhores conhecimentos e todas as indústrias e varejos que tiverem nesse tipo de relacionamento, eu garanto para vocês, vão sair na vantagem. O mercado online hoje não é um mercado diferente do mercado chinês ou do mercado americano, não é um mercado ainda dominado, existem diversos players, o modelo americano e o chinês no Brasil não vai funcionar, na América Latina não vai funcionar exatamente como tem vários insights interessantes, mas na prática não vai conseguir copiar e colar, e a gente vai ter que descobrir qual é o nosso modelo e como é que a gente vai trabalhar. O Brasil é um país gigante, é um país complexo, tem complexidades fiscais, tem modelos de infraestruturas totalmente diversas e culturas totalmente diversas. Então, se você não tentar, não arriscar e não desafiar o seu modelo de trabalhar, dificilmente você vai conseguir evoluir. E o modelo de test and learning para a gente se mostrou bem relevante. E quando eu falo isso, eu não estou falando só por experiência ou pela vivência por si. Mas, na verdade, quando a gente olha os nossos números de crescimento de e-commerce, de fato, a gente mostra que quando a gente olha o crescimento dos clientes que foram mais colaborativos com a gente, que dividiram a informação, obviamente respeitando as leis de privacidade e tudo mais, mas dividiram os insights com a gente vê que o crescimento que nós tivemos esse ano foram 4 vezes maior do que o crescimento que nós tivemos com quem não foi colaborativo. E isso aqui independe de tamanho. Tem cliente que nós, na Mondelez, falamos de clientes regionais ou menores, que hoje estão faturando tanto quanto um grande cliente. E eu estou falando aqui também de outras plataformas de marketplaces, de varejo 1P, 3P e tudo mais. O legal dessa história é que, no caso da Mondelez, o ticket médio, também trouxemos um incremento de ticket médio para a Mondelez e para o cliente. Nossas categorias são categorias de impulso. E no caso, pegam uma categoria como chicletes, que tem uma baixa cubagem. Então, quando você fala de margem por metro cúbico, principalmente para e-commerce, é super eficiente, é super rentável. Você não só traz o ticket médio, como você também traz rentabilidade. O ticket médio da Mondelez online é 3 vezes superior ao ticket médio offline. E acho que muitos dos varejos ou das indústrias têm esse desafio de aumentar o ticket médio pelo custo que o modelo logístico e o modelo de operação de e-commerce exige. E também trouxemos novos consumidores. A indústria ela tem bala na agulha para investimento de mídia, é massivo, é forte, eles entendem como chegar numa segmentação, e o que a gente olhou nesse ano, 50% do nosso crescimento no e-commerce foram de consumidores que não compravam as nossas categorias antes. Então, que traz também um valor agregado para nós e também para o cliente. E aí a pergunta que fica é o que vem aqui para frente, E eu volto à pergunta, hoje dos 39 bi que o e-commerce faturou no primeiro semestre, quantos de vocês, qual que é o market share de vocês em cima disso daqui? Quanto que vocês faturaram disso? Existe um tamanho, uma oportunidade gigante de crescimento. E hoje, independente se você tem uma estrutura pequena ou grande, se você faz de uma forma inteligente, você consegue ter vantagens competitivas e crescer mais do que a média. E ainda existe um território, pessoal, enorme para o varejo alimentar crescer. Então, eu acho que pode ser que no futuro volte a ter essa briga de quem é o cliente de quem e começar a ter essa briga transacional. Mas eu garanto para vocês que o terreno é gigante e quem começar a olhar o varejo e começar a olhar a indústria de uma forma diferente, de uma complementariedade, e volta a fazer o que todo mundo quer fazer, o varejo fala que coloca o cliente em primeiro lugar, a indústria fala que coloca o consumidor no primeiro lugar, mas na maioria das negociações, quando você está negociando, esse tema não aparece. O tema aparece para justificar margem, o tema aparece para justificar investimento, o tema aparece para fazer não sei o quê, mas a gente não toca esse tema pensando nele realmente o que a gente está fazendo que está dando certo e o que não dá. E do lado da indústria, por exemplo, se eu tivesse 100% de market share em todos os varejos que a gente trabalha hoje, eu estou longe ainda de chegar dos 40 bi. Então, essa troca de informação é fundamental, porque é com isso que a gente vai conseguir crescer e se desenvolver. A GfK tem aí um mapeamento de quais são os principais leverages,
Quais são as principais alavancas de crescimento dos e-commerces do ponto de vista de expectativa do consumidor? Muitos deles, o varejo é especializado. Modelo de distribuição, venda em escala, multicategorias. Mas a indústria também tem outros benefícios. Ela entende o consumidor, ela entende os tipos de categoria, para que servem na jornada de compra, ela consegue falar com o consumidor desde o começo do seu processo de escolha. Então, você tem uma complementariedade aqui muito grande. E eu entendo que somente as empresas que tiverem essa complementariedade bem estruturada ou fomentarem isso, vão acabar tendo melhores benefícios. Independente de quem é o cliente, quem que está faturando, quem que não está. Existem vários modelos aí, todos podem ser sustentáveis, mas nenhum deles vai ser sustentável se você não pegar pelo menos esses 4 conceitos, que não são 4 conceitos meus, mas são 4 conceitos do modelo digital. O digital cresce porque ele é movido na base do que a gente chama de Open Networks, Open Innovations. A maioria das plataformas aqui não existiriam se não existisse o WordPress, e o WordPress só existe porque é uma plataforma onde as pessoas vão adicionando gratuitamente novos códigos, e é assim que move o digital. O digital ele sai da discussão de você ter a informação, de você esconder a informação para você disponibilizar a informação, e como é que você trabalha ela de uma forma eficiente e inteligente. E é isso que eu acredito, e eu acho que é isso que a gente vivenciou, e eu espero que seja aqui um call para que a gente consiga cada vez mais exercer esse tipo de relação, e eu acho que o evento daqui de hoje está justamente focado nesse tipo de tema. Como é que nós aumentamos nosso relacionamento, como é que a gente se entende, para que a gente possa crescer como todo mundo, porque para chegar nos 40 bi tem um grande caminho, e na verdade, quando você fala de mercado brasileiro, o caminho ainda é maior. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Fantástico, Theo, fantástico. Obrigado, meu amigo, muito legal. A gente já abrir com essa perspectiva, crescimento em alta, mas a gente sabe que ainda tem muitos passos aí, muitos degraus aí para a gente chegar, e tem espaço para caramba para crescer, então acho que você abriu muito bem aí com a gente. Vou passar a bola ali para o Eric e para o Guilherme, eles têm umas perguntas ali para você. Vamos lá. Bom, Theo, parabéns pela apresentação, primeiro. Minha pergunta é, vocês trabalham na Mondelez com categorias bem sensíveis, principalmente ao calor. Sim. Queria entender um pouco com vocês os desafios logísticos que vocês têm para chegar de forma perfeita na casa dos consumidores. Acho que são todos os desafios, Eu acho que a categoria de chocolate realmente é uma categoria super sensível à temperatura, então demanda um modelo de armazenamento muito forte. Então, obviamente, quando você fala de regiões, você tem regiões que são mais tranquilas nesse modelo de gestão e outras são mais difíceis no calor e etc. Fato que a logística de chocolates ele exige uma logística refrigerada. E o que nós temos feito bastante sobre isso no Mondelez, principalmente os nativos digitais, você vê Mercado Livre, você vê Magalu e você vê outros players que ainda tem um receio de trabalhar com a nossa categoria. A gente tem uma área de Customer Excellence, onde a gente está dando esse tipo de consultoria e suportando as indústrias e os varejos que estão entrando nesse modelo de negócio. Seja indústrias que têm marketplace, seja varejos que são pure players e coisas do gênero. Mas é super complexo, é um desafio, mas o fato é, o consumidor está procurando chocolate. Se teve uma das categorias que mais cresceram ao longo dessa pandemia, foi a categoria de chocolates, e o nosso papel é trazer a melhor experiência para o consumidor e para o cliente, então é um pouco como a gente tem trabalhado. Muito bom, obrigado. Eric. Bom dia, Theo, tudo bom? Bom Parabéns dia. pela palestra. Você falou muito dessa troca entre o varejo e a indústria, e aí eu queria entender um pouquinho como que é essa troca com o pequeno varejista e como que a indústria pode fortalecer esse varejista nessa área digital, o pequeno varejista. Bom, essa pergunta é super importante e ela é fundamental para a Mondelez. Para quem não sabe, a Mondelez hoje está presente em mais de 600 mil pontos de venda, então o pequeno varejo tem uma relevância fundamental para nós. Fato que hoje, de todos os canais e todos os modelos de varejo que mais sofrem é o pequeno varejo, dizem aí alguns números que mostram que 1/4 deles fecharam ou estão fechando, e aqui você tem que começar a tentar olhar com esse canal com mais atenção. E aí você tem uma coisa inusitada que nós fizemos, e na verdade não fomos nós, Mondelez, tem o Grupo Nós, onde tem várias empresas participando, nós, Nestlé, Heineken,
entre outras grandes empresas, estão participando para realmente dar suporte e trazer novas soluções para o pequeno varejista, em termos de benefícios, em termos de consultoria, suporte. As plataformas têm um papel fundamental. Então, nós temos plataformas de B2B que estão crescendo absurdamente, porque muitos dos varejos, né, vamos falar de pequeno varejo, a gente fala de pequeno varejo como se fosse uma coisa só, mas você tem vários perfis e você tem pelo menos 3 tipos. Você tem aquele cara que é um sobrevivente, é ele, mas a esposa e a filha trabalhando, esse cara não tem tempo para nada, está desesperado, ele precisa vender. Você tem um outro varejista que ele já é uma família, uma coisa mais estruturada, ele já tem lá um cara que é um comprador, ele cuida da gôndola, e ele cuida do negócio. E você já tem uns pequenos varejos que são grandes pequenos varejos, você tem um comprador que ele já é muito mais focado em negociação, etc. Todos esses caras estão sofrendo, e o que a gente percebe é que os menores não têm tempo de atender o vendedor, porque eles demitiram o pouco dos recursos que eles tinham, e aí as plataformas de B2B têm crescido. E por isso que as plataformas de B2B são as que mais crescem. Quando você fala de B2C e B2B, B2B está crescendo exponencialmente. Porque, cara, a gente está percebendo, a gente está vendo cliente comprando no domingo, comprando pós-expediente, e aí você começa a trazer outras soluções e benefícios que possam ajudá-los, tanto financeiramente quanto intelectualmente, que para eles é uma grande carência nesse segmento. Então, um pouco do que a gente tem trabalhado. Legal. Eric e Guilherme, a gente tem tempo para mais uma pergunta aí. Se vocês quiserem fazer, fica à vontade. Alô? Oi. Essa parte do B2B, eu queria entender um pouquinho a complexidade que tem em você fazer um desenvolvimento desse porte numa indústria também. Complexidade, uau, é bem complexo, porque ele exige uma mudança de mindset, né? Existe uma mudança de visão de operação e de modelo de gestão. Quando você opera no modelo B2B, você tem vários benefícios. Na verdade, a minha visão do B2B, não é nem a visão, é que a gente tem vivenciado e tem percebido, né? Da mesma forma que tem uma diferença com os consumidores, os clientes são híbridos. Então, né, tem modelos de indústrias que estão tirando os vendedores, tem modelos de indústrias que não, a Mondelez não tira, os vendedores estão ali e existe uma complementariedade. Nós estamos duplicando o ticket médio, estamos duplicando frequência, então é um modelo que parece que está funcionando. A grande diferença é que também essa relação do vendedor com o varejo, né, quando você traz o B2B, ele tem um grande benefício de você ter informação, entender melhor e trabalhar essa informação. E nem sempre a equipe de vendas está preparada ou estruturada para trabalhar no modelo de RFV, né, de LTV, modelos de gestão que você consegue ter quando você tem informação do cliente. Então, acho que existe uma grande diferença, que o maior desafio é um grande mindset, mas, na verdade, a maioria dos casos que eu vi de empresas, de varejos, indústrias que trabalham com B2B, é uma aposta, começa tendo que ser uma aposta, ou você acredita ou você não acredita, porque se você esperar o resultado logo no começo, você vai se frustrar e você vai desistir da operação, você vai investir no começo, mas você começa a ver os resultados ao longo do tempo. Então, é um desafio. É um belíssimo desafio aí. Legal. Theo, obrigado aí pela tua participação, obrigado, pelas contribuições. Pessoal. Valeu. Salva de palmas, pessoal.